Queridos, hoje é um dia muito especial. Nós estamos começando uma série de palavras, vão ser 4 domingos, né? E um capítulo por domingo nós vamos falar sobre 2 Timóteo, ok? Tá? Nós vamos estar ligadão em 2 Timóteo. E a gente estava conversando e a Rita falou, vamos fazer uma série de 2 Timóteo? Eu achei o máximo, falei, vamos sim. E hoje é o primeiro dia, primeiro capítulo, eu espero que todos vocês leram. Quem não leu, vamos ler agora. Ah, pensou que se safava, né? Não safa não. Vamos ler junto, nós vamos lendo, vamos discutir, vamos abrindo o nosso coração e vamos falando aquilo que Deus tem posto no nosso coração. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra, por esse tempo, pela nossa igreja, por tudo isso que estamos a fazer, pelos missionários, homens de Deus, os irmãos que estão sendo perseguidos em várias partes do mundo. Muito obrigado por isso. Obrigado porque vamos fazer por outras igrejas. Nós somos uma igreja generosa e cada dia mais queremos expressar essa generosidade. Então eu tenho certeza, Deus, que as bênçãos do Senhor que caem nesse lugar, elas vão refletir em cuidado com muitas vidas. Mas agora, Senhor, traz sobre nós, sabe, Senhor, a revelação da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos começar, né? 2 Timóteo, capítulo 1, a palavra de Deus diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de nosso Deus, Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Queridos, Paulo escreve uma carta a seu filho Timóteo, uma carta de incentivo. Paulo estava na prisão, não sei se vocês sabem, ele estava na prisão nesse dia, e ele já estava refletindo sobre o tempo dele tinha chegado. Como o tempo dele tinha chegado, ele queria preparar o seu filho Timóteo para vir a assumir ou a liderar, a trabalhar na obra de Deus. E ele, como um homem muito sincero, eu acredito que conversar com Paulo devia ser tremendo, que Paulo fala tudo que a gente precisa, né? Ele não tem papas na língua, como diz, né? E ele pega e expressa o seu coração, e expressa a vontade de Deus, e expressa os tempos que está vivendo. E isso mexe muito conosco. Nós estamos em tempos de guerra, estamos em tempos de crise, sai uma pandemia, entra uma guerra, uma loucura, o povo está todo inseguro, está todo mundo com medo de acontecer alguma coisa. Fala a verdade. Quando você ouve falar em bomba nuclear, tu treme ou não treme? Principalmente que eu vi o estudo de uma bomba esses dias, de um submarino nuclear, e a forma que ele lança aquelas ogivas, eu fiquei assustado. Eu falei, Deus, ainda bem que eu sou do Senhor. Porque se eu não fosse do Senhor, eu estava tremendo de medo, batendo o queixo, escondendo em qualquer lugar, mesmo sabendo que eu estou longe da guerra, entre aspas. Então, nós temos Cristo, nós temos Deus, nós temos o poder de Deus, então nós temos a paz de Deus. Então, independente do que aconteça no mundo, eu sei para onde vou. E Paulo é assim. Paulo, ele abre o coração dele com Timóteo, ele vê que há uma urgência dele falar com Timóteo, ele percebe que o tempo dele está acabando, e ele fala, eu preciso passar para Timóteo que as coisas não são fáceis, mas quem está em Cristo vence todas as coisas. E é essa o coração de Paulo aqui. Eu e Rita estivemos em Roma, estivemos na prisão onde Paulo esteve preso, sabe? E hoje, que é tudo moderno, né? Tudo preparado para turismo, já é um horror, imagina na época. É claustrofóbico, é isso que fala? Claustrofóbico. E olha que hoje tudo com luzinha no cantinho, escadinha para descer. Não, hoje é um luxo a prisão. Sabe? Então, irmãos, quando nós estivemos lá, eu e Rita olhávamos para cima e falava assim, para eles verem luz, eles tinham que olhar algum buraquinho aqui em cima. É assustador. Mas Paulo, como a gente já sabe, uma vez ele teve com Silas na prisão, e ele, em vez de ficar olhando para as dificuldades, ele começou a adorar a Deus. Amém? Ele, em vez de ficar olhando para a dificuldade, ele começou a adorar a Deus. Então,
a gente olha para a vida de Paulo e fala assim, eu quero aprender com esse homem. E ele fala assim, eu estou deixando uma carta para Timóteo, para que Timóteo faça uma corrida intensa, forte, vencedora e que termine bem. Então, Paulo aqui ele fala, eu sou apóstolo de Cristo Jesus, não pela minha vontade, mas pela própria vontade de Deus. Irmãos, meu sonho é plantar igreja. Sou claro, eu não sonho ser pastor de uma igreja local. Estou sendo, mas assim que a coisa começar a multiplicar, vocês todos que estão treinados assumem e eu vou plantar a igreja. Essa é minha paixão. Isso, pode falar o que for, é a minha paixão é plantar a igreja. Eu sonho em plantar a igreja em Portugal, de Viana do Castelo a Vila Real de Santo Antônio. Isso é meu sonho. Eu oro por cada junta de freguesia, por cada distrito, por cada conselho, pelas ilhas. Eu fico assim sonhando com o dia que vocês vão me liberar para eu poder sair por cada cidade plantando igreja. Indo e voltando para matar a saudade, né? E Paulo está aqui e ele fala assim, por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Então eu não sou apóstolo porque eu quero ser apóstolo, eu desejo ser apóstolo, eu me esforço para ser apóstolo, mas é a vontade de Deus na minha vida. E isso é muito lindo o que acontece aqui. Ele fala assim, foi uma promessa de Cristo na minha vida. Amado Timóteo, a graça, a misericórdia de Deus, o amor de Deus esteja contigo. Ele cumprimenta com isso. Ele começa com a ação de graças. E ele fala, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Irmãos, Paulo estava numa situação que as pessoas que andavam com ele o abandonou. Ficou Onesíforo, que nome difícil, né? Sabe? O resto. E ficou Lucas, que ajudou, foi lá para escrever as cartas para ele que ele ditava. Mas o resto bateu perna. Então, Paulo estava sentindo só, sentindo aprisionado, mas ele sabia que em Cristo ele era preenchido, mas ele sabia que ele precisava deixar para uma pessoa especial uma direção, uma instrução. Então, ele falou, olha, eu tenho consciência pura. A consciência pura de Paulo, eu fico imaginando que ele pensou em todos os detalhes, a vida que ele viveu, os esforços que ele fez, e ele falou assim, valeu a pena. Tem hora que a gente olha para a nossa vida e pensa que não vale a pena, né? Ai, tão difícil, pessoas me abandonaram, pessoas não sei... Mas a gente fala assim, não, mas valeu a pena. Paulo, eu estou na prisão, mas vale a pena estar preso, porque o meu testemunho vai influenciar gerações. Ele tem uma consciência totalmente íntegra no Deus que ele serve. E ele está falando isso para Timóteo. Para quê? Para que Timóteo tenha a mesma coisa. Ele está falando isso para nós, para que nós tenhamos a mesma coisa. Nós muitas vezes ficamos olhando pelo que perdemos, e não pelo aquilo que estamos a ganhar. Nós olhamos para aquilo que sofremos, e não para aquilo que nos traz alegria. E Paulo está falando para ele, olha, a minha consciência é pura nisso. Porque sem cessar eu lembro de ti nas minhas orações. Ele fala, eu estou a orar por você todos os dias. Eu estou a cuidar de você na batalha espiritual por você todos os dias. Eu me vejo muito aqui nisso, em termos de pastor de igreja, porque eu oro todos os dias por vocês, eu oro nome por nome. Nome por nome. Enquanto eu der conta, eu vou orar nome por nome. Daqui um dia não vai dar mais, vai ser tanta gente, eu vou orar líder por líder, né? Mas nome por nome, ainda dou conta. Todos os dias. Todos os dias. Então isso traz uma paz no coração de Paulo, porque ele orava por Timóteo constantemente, sabe? E ele estava ansioso, porque ele sabia do desespero de Timóteo. Timóteo era um menino frágil. Timóteo era um menino assim que tinha medos, receios, que hesitava em fazer muitas coisas. Mas Paulo fala, eu estou orando por ti todos os dias. E eu tenho a consciência pura disso. E eu oro para que você venha estar comigo, Timóteo, para que eu transborde de alegria. Irmão, não tem coisa mais feliz na vida que a gente vê uma pessoa que a gente ora
estar conosco, principalmente louvando e adorando a Deus. Não tem coisa mais gostosa. Então, ele fala, pela recordação da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou certo que também em ti. Ele fala de uma fé sem fingimento, uma fé verdadeira, uma fé que não vacila, uma fé que deseja, uma fé que traz força, que faz mover, que gira o movimento dele para as coisas acontecerem. Ele falou, eu vejo isso em ti, Timóteo. Quando eu e Rita chegamos a Santarém do Pará, na Amazônia, o pastor Giovanni, que é aquele pastor que a gente já passou várias coisas dele no Tadel, né? Várias pregações, vários treinamentos. Ele, o pastor Rico e o pastor Sena, ele chegava para mim e para a Rita e falava assim, vocês são muito especiais, vocês são tão importantes, vocês... E eu olhava para aquilo, mas a Rita falava assim, será que isso é verdade? Porque assim, a gente não vê isso na igreja, a gente vê, né? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E eles, assim, e aquilo mexeu comigo e a Rita. Porque depois descobrimos que aquilo era natural, dia a dia deles. No primeiro dia a gente pensou que era, desculpa, hipocrisia. Mas no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, nos 4 anos que passamos lá, eles continuam mesmo. E se a gente encontrar eles hoje, eles, homem de fé, sabe? Você entende? Sabe? Paulo estava fazendo isso com Timóteo. E é gostoso quando as pessoas fazem isso conosco, porque eles estimulam-nos a acordar para aquilo que Deus tem para nós. E ele falava, a sua fé é sem fingimento, a sua fé é verdadeira. E essa fé, ela vem da sua família. Você aprendeu com seus pais, no caso dele, com a sua mãe e com a sua avó, Eunice e Lloyd. No caso dele, era isso. Agora eu quero te dizer, quer você goste ou não, tem coisas que você traz dos seus pais. E tem coisa boa e tem coisa ruim. Eu lembro uma vez que eu falei para a Ritinha assim, o que é ruim do meu pai eu não quero. Né, amor? Falei para ela. Aí um dia ela virou para mim e falou assim, você está agindo igual ele nessas coisas. Né? Porque a gente traz. E Timóteo aprendeu. Agora, tem coisa que é boa. E eu meditando nessa palavra, uma coisa que mexeu muito comigo, que eu não falo muito, foi a fidelidade, a lealdade da minha mãe com a religião que ela servia, que ela falava para mim, amava Jesus, mas o que ela aprendeu, ela põe em prática. E ela me obrigava a ir para a igreja. Ela me obrigava a estar com ela em muitas coisas que eu não queria estar. Ela me obrigava. E eu vou te falar uma coisa. Foi o que me fez querer Jesus. Foi o que me fez querer Jesus. Porque ela me obrigava, mas ela me amava. Entende? Ela me obrigava, mas ela me amava. E eu muitas vezes fiquei pensando que talvez minha mãe não tivesse sido salva. Mas eu estou chegando à conclusão que minha mãe foi uma mulher salva porque ela amava Jesus de uma forma muito diferente de muitas pessoas. Eu cheguei a essa conclusão há pouco tempo, eu comecei a orar, sabe, a agradecer a Deus, porque ela servia uma religião, mas no coração dela, ela servia o Jesus dessa religião. E foi esse Jesus que me conquistou. Depois conheci meu sogro, que também veio da mesma religião, católica apostólica romana, e também que ele falou, há muitos dentro da religião que estão salvos, e a gente não sabe. E aí isso mexeu comigo. E agora, meditando essa palavra, Deus me trouxe isso muito. Eu sonhei à noite com essas coisas. Lembrando dela me forçar a ir para a igreja. Lembrando dela me forçar a participar dos grupos de jovens. Sabe? Eu penso que Timóteo, ele teve isso com a sua mãe e com a sua avó. E quando ele falou da avó, eu lembrei da minha avó Fia, que era a minha avó, entre aspas, preferida na época. Né? Porque eu todo dia eu ia passar 15 minutos e deitar no colo dela 15 minutos, todos os dias. Eu saía do meu trabalho, ia lá, e a minha avó sempre falava de Jesus para mim. Do jeito dela, do que ela sabia, mas ela sempre falava. Essas coisas ficam no nosso coração. Por que Paulo está lembrando isso a Timóteo? Porque isso estimula Timóteo a viver a fé. Porque isso estimula Timóteo a participar das tribulações, das dificuldades que ele ia passar, a vencer e andar em fé.
Porque estimula Timóteo a olhar para Jesus, e se ele olha para Jesus, e se ele fixa em Jesus, e se ele vê Jesus, o que é que ele acontece? Jesus venceu o mundo. E Jesus diz, no mundo você teve aflições. E ele fala assim, então, Timóteo sabia que ia ter aflições. Paulo não esconde dele, mas Paulo mostra para ele que ele em Jesus ele podia vencer tudo. Isso é muito interessante. Então, esse aqui era um momento, por que Paulo está falando isso? Que era um momento histórico muito hostil, muito difícil esse momento histórico. Por quê? Porque Roma tinha pegado fogo, eles estavam ocupando os cristãos, estavam matando os cristãos, estavam crucificando os cristãos, estavam degolando os cristãos, ok? Nada diferente do que acontece hoje, principalmente nos países em que nós oramos aqui durante esses dias todos. Então, assim, se você vai dizer, isso foi naquela época. Não, hoje está acontecendo isso em muitos dos países que nós estamos enviando uma oferta financeira para ajudar os missionários que estão lá a sobreviver e os nossos irmãos que estão lá. Porque tem muitos morrendo. Ok? Então, assim, não é diferente. A Bíblia ela é atual. E Paulo mostra para ele esse tempo aqui era um tempo hostil. O imperador Nero estava, odiava os cristãos, mandava matar os cristãos. Então nós temos que entender isso. E entendendo isso, nós sabemos que nós também passamos dificuldades. Gente, desculpa eu brincar, mas a gente é muito florzinha de estufa. A pessoa fala qualquer besteirinha pra gente, a gente fica, tô com dor, tô sem graça, me magoei. Magoou. Quando a sua vida está em perigo, quando os seus filhos estão à beira da morte, sabe? Quando os seus pais, seus familiares, você vê pessoas chorando porque estão sacrificando essas pessoas, aí sim é sacrifício. Nós temos uma vida muito facilitada e nós temos que aproveitar esse tempo que nós estamos tendo, igual a Rita falou aqui, que na paz nós temos que aprender para pôr em prática as coisas de Deus, para que a gente não tenha que passar por tribulação para poder colocar. Eu tenho hora que eu pergunto, Deus, será que eu consigo? Será que fisicamente eu viveria isso? Você já se perguntou? E os problemas da gente se tornam pequenos quando nós olhamos para isso. E Paulo estava falando, Timóteo, vai ser difícil, a igreja está sendo perseguida. Você já é um líder, mas agora eu preciso te alertar, porque eles vão tentar te matar e você tem que estar disponível a morrer pela sua fé. Ele diz, por essa razão, verso 6, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição de minhas mãos. O que é reavivar o dom? Desenvolva o dom que Deus te deu. Leia mais. Pratique mais. Como é que a pessoa desenvolve? O pessoal gosta muito de olhar para desporto. Você sabe que eu estou enjoando de desporto? Está me enjoando já. Eu vejo algumas coisas, é necessário ter hora para conversar com as pessoas, mas assim, as pessoas passam hora treinando para brincar e os outros ainda pagam para ver eles brincar. Principalmente se for jogar futebol, paga bem. Né? Então está me enjoando já isso. Há tanta coisa importante no mundo, há tanta coisa interessante no mundo, e as pessoas ficam preocupadas com essas pequenas coisas. Reavive o dom. E aqueles caras que são ali, para que eles ganhem de você, para que tire o seu dinheiro. Eu vou falar para vocês, eu levei o meu avô de 87 anos para votar no esporte ontem. Tinha votação, ele disse que nunca tinha votado, era o sonho da vida dele, antes dele morrer, de votar uma vez no esporte. Então eu levei ele lá, deixei lá. Fui com a dona Leninha e com a avó no médico. Quando eu voltei para pegar ele estava na loja. E ele disse que estava assim de gente comprando as coisas, comprando por vaidade. Aquelas pessoas, eu não sou contra, pessoal, você desporto, é isso. Mas assim, vamos olhar a sinceridade? Tem muito cristão que está investindo dinheiro dentro de uma loja de futebol com chuteira, com coisas, com outras coisas mais, com camiseta, porque o filho nasce, primeira coisa que dá para ele, camisa do clube que você não é benfiquista, né? Tem um benfiquista bem aqui, né? O esportiguista saiu agora, teve que trabalhar. Então, o que acontece? Acontece. Mas as pessoas gastam dinheiro e depois as coisas de Deus ficam para segundo plano. Então, assim, é um desabafo, tá, queridos? Desabafo de coração. Sabe? Nós temos que aprender a revivar o dom que há em nós, que Deus nos deu. Lembra quando você se converteu? Lembra quando foi a primeira palavra que te deram?
A minha foi Jeremias capítulo 1, verso 10. Foi a palavra que mais me impactou na minha vida. E a sua? Você lembra? Se não lembra, pesquisa, sabe? Liga o software, vai no computador, está dando... Chama o Vitor, né, para regular seu computador aqui, né? E começa a procurar o que Deus falou contigo. O que ele te orientou. Aquilo que você fazia quando você converteu. Irmãos, eu era cabeludo, eu lembro, eu estava sonhando, lembrando disso aqui. Eu lembrando quando nós começamos uma igreja aqui no Pendão, aqui, que era debaixo de uma cave, era uma coisa apertadinha. Aí eu ficava assim, dançando lá na frente, assim, sabe? Fico maluco. Mas assim, por que não viver a maluquice de novo? Mas viver o coração, pôr o coração, pregar para as pessoas, falar de Jesus. Timóteo tinha dificuldades. Ele tinha medo, ele era tímido, e Paulo precisava pôr fogo em Timóteo. Então reaviva aquilo que te aquece, a fé da sua avó. Olha para a tua avó, olha para a tua mãe, veja o preço que elas pagavam. E eu vou falar para vocês, lembrando da minha mãe, ela pagava um preço muito alto pela família inteira. 7 filhos. Era muito alto. Sabe, irmãos, lembra das pessoas que pagaram o preço para você servir a Jesus. Sabe, queridos, ele está falando, lembra o dom, ativa os dons que há dentro de você. Os dons bíblicos, dons de cura. A pessoa está doente no nosso trabalho, a gente não ora, porque a gente fica com medo de orar e não acontecer nada. Quem já orou e nunca aconteceu nada? Muitas vezes. Mas vamos continuar orando. Às vezes eu falei que meu sonho, e é meu sonho, e esse sonho só vai resolver quando for concretizado, era ver um morto ressuscitar. Eu achava aquilo, eu ficava sonhando com aquilo até hoje. Sabe o que é um cara no caixão sentar porque você orou e todo mundo sair correndo da sala? É uma coisa espetacular. Aí eu fico sonhando com essas coisas. Fui a Manaus pregar uma vez lá e o pessoal, quando acabou a reunião, eu cheguei de viagem, levaram para a reunião, saiu da reunião, eu pensei, vamos levar para dormir, me levaram para um velório. Quem sabe é hoje. Eu orei, não aconteceu nada. Mas se Deus der a oportunidade, eu vou orar novamente. Sabe, a gente não pode parar. A gente tem que ativar os dons que Deus dá. É com prática. Uma vez eu ouvi um cara dizer que ressuscitou 200 mortos, mas orou com 2.000 defuntos. Passou 1.800 vergonhas. Por isso que Paulo está falando, Timóteo, você vai passar vergonha, eles vão criticar o evangelho, eles vão falar mal, eles vão tentar te matar. Mas, Timóteo, acorda. Porque Deus não te tem dado espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Isso, Timóteo, é que Deus tem te dado. Isso é que Deus te deu. E ele continua, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus. Irmãos, não é porque uma coisa não acontece que é que Deus não está aqui, não. Deus está aqui, tem muita coisa acontecendo no nosso meio. Já houve muito milagre no nosso meio. O life da Rita mesmo já teve pessoas assim que estavam prestes à morte, e a galera orando, sabe? Hoje está podendo comer tudo que vem à frente. E estava prestes à morte. Então, assim, sabe, queridos, a gente continua orando. Deus é que tem um compromisso de responder às orações que nós fazemos nesse lugar. Sabia? O poder é dele. O que Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, você no seu poder não faz nada, mas no poder de Deus, tudo você pode. Então, essa carta é um estímulo. O que você escreveria, meu irmão, para uma pessoa, se você já tivesse no seu, assim, desesperada, e você já tivesse, assim, nos seus, sabe, ter que passar uma mensagem, talvez é a única oportunidade de você passar a mensagem. Aí tem gente que fala assim, tudo vai dar certo. Fique tranquilo. Fique não, meu irmão, desespere, vai orar, vai jejuar, sabe? É diferente é essa. O que Paulo está passando para ele aqui é que você tem que usar o poder de Deus,
usar com moderação, tem que fazer com moderação, tem que fazer com amor, mas tem que manifestar o poder de Deus. Sabe, irmãos, temos que expressar o poder de Deus. Temos que, olha, nós acabamos um jejum de 21 dias e oração. Entramos na semana de oração da igreja. Eu não vou perguntar, mas quanto que puseram o sininho que eu pedi? Pelo menos o sininho para orar naquela hora junto com a gente. Já que não pode estar aqui, pelo menos no caminho, na estrada, está dirigindo o carro, está orando, está no trabalho, está orando, sabe, está fazendo almoço, está orando. Percebe? Nós temos que unir. Aí as pessoas falam, pastor, minha vida não muda, não acontece nada, não acontece mesmo. Porque nós precisamos aprender com Paulo o que ele está ensinando para nós. Você tem o poder de Deus, você tem que agir com moderação, você tem que agir com amor, mas você tem o poder que muda tudo. É através desse poder. Então, Timóteo, é quase que Paulo falando, então, Timóteo, eu vou morrer, você vai assumir aqui o trabalho, né? Então você precisa praticar a palavra de Deus. Você precisa entrar nessa crise aqui de gerar em Deus. E ele fala assim, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Irmãos, no início eu pensava que eu que tinha decidido servir a Deus. Converti, eu descobri que foi Deus que me escolheu. E que disse para mim, vai dar frutos e que seu fruto permaneça. Então, quando você decide aceitar Jesus, é uma decisão importante que você faz. Mas você aceitou, aí a coisa muda. Aí Deus te escolhe e Deus te coloca nos lugares. E Deus te dá a oportunidade. E Deus é que faz a obra. Você tem que estar, sabe, como um canal limpo e preparado para ser usado por Ele. Você tem que largar o medo. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Há uns anos atrás eu estava com a minha esposa, a minha sogra, minhas filhas, em Santarém do Pará, na Amazônia. E algumas pessoas da minha família foram nos visitar. E foi uma irmã minha. E ela chegou lá e ela é espírita, ok? E eu, quando eu estou com eles, eu quero descobrir tudo que eles fazem para eu saber como é que o inimigo está trabalhando, para eu poder lutar, né? Nas regiões celestiais. E eu perguntei para ela como que as coisas estavam indo. Então, elas fazem terapia com as pessoas. Então, ela começa com terapia de pintura, terapia de outras coisas lá, que ela fez uns cursos. E as pessoas vão para a terapia e começam a ter relacionamento com ela. Parte da terapia, ela põe a pessoa para ler o Evangelho segundo Allan Kardec, dentro da sua própria casa, em horário que todo mundo está na sala. E as pessoas falam, eu não posso fazer isso. Ela fala, pode. Eles vão ver que você está buscando mudança. E aí, você não tem que entrar em discussão com eles. E ela põe as pessoas dentro da própria sala. O pessoal está lá assistindo televisão. E ela fala, lê alto. Olha como é que o diabo trabalha. E nós, muitas vezes, temos vergonha de falar do Evangelho de Jesus. Ou simplesmente de ler a Bíblia, sabe? Enquanto o outro está na sala assistindo televisão, você senta na sala, abre a Bíblia ali em cima da mesa e vai ler. Muitas vezes temos vergonha, temos medo. Paulo está falando, Timóteo, você não tem que ter medo. Eu estou falando isso, que a minha irmã estava falando que ela usa isso para tentar desviar os crentes do Evangelho. E nós vamos fazer o quê? Ficar parado? Eu estou te contando isso porque isso está dentro da minha família. Tá? Eu estou te contando isso para ver se, como Paulo disse a Timóteo, reaviva o dom que está dentro de você. Acredite no poder de Deus. Pague um preço, você vai ver Deus mudar a situação. Sabe? Então, assim, e aquilo ela diz que desvia a família toda do Evangelho, principalmente se a pessoa ainda é fraca na fé. Então, irmãos, vamos ser gente corajosa? Vamos perder a vergonha? Vamos mostrar que nós somos cristãos? Pastor, mas eu tenho tanto defeito. Você ora, pede perdão a Deus, Deus te purifica e você prega o Evangelho. Você ora, pede perdão a Deus e continua andando. Você ora, pede perdão a Deus, porque você vai errar muitas vezes, sim, não vou te mentir, não. Mas continue pregando o Evangelho. O Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, acorda.
Esse evangelho nos salvou. Não segundo as nossas obras, não é por aquilo que nós fazemos. Sabe? O evangelho não nos salva por a gente dar uma oferta para a igreja perseguida. A graça de Deus nos salva. O reconhecimento da graça nos salva. O arrependimento do pecado nos salva. E ele fala isso, ele continua, Timóteo. Né? Ele fala assim, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, mas trouxe a luz, vida e a imortalidade. Quem vai trazer luz, vida e imortalidade? A obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Irmãos, a coisa mais feliz do mundo é saber que eu vou morrer e morar com Jesus. É saber que talvez nem morrer eu vou subir e vou morar com Jesus. É saber que eu tenho vida eterna nele. Agora, a coisa mais triste para mim é saber que muitos dos amigos que eu tenho, colegas que eu tenho, vão viver no inferno, na eternidade deles. Vão para o inferno. Então, assim, mas nós temos que basear a nossa força na nossa eternidade. É assim que nós conseguimos vencer. Aí ele diz aqui, mediante o evangelho, para o qual fui designado pregador. Quem aqui foi designado pregador? Paulo, mas você também. Né? Nós fomos designados pregador. Apóstolo, mestre. Por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele é poderoso. Irmãos, essa convicção ninguém pode tirar. Eles podem tirar o dedo, tirar a orelha, sabe? É isso que os irmãos da igreja perseguida vivem. Nós conhecemos um pastor, acho que é Nicarágua, não, fugiu, não. A Indonésia. Ele mostrou filmes para nós da atrocidade que o povo faz contra a igreja, matando os irmãos, sabe? Com tacana, entra nas igrejas, queima as igrejas. Mas sabe por que esses irmãos não desviam? Por causa da convicção, da fé em Cristo Jesus. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Mantenha o padrão. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. Quem tem o Espírito Santo aqui? Guarda o bom depósito. Guarda o bom depósito. Ele fala, você está ciente de quem todos os da Ásia me abandonaram. Lembra que eu falei que Paulo foi abandonado? Todos os da Ásia o abandonaram, dentre eles, Figelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque por muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Irmãos, falar que era amigo de Paulo naquela época era pedir para morrer. Falar que é cristão hoje é pedir para ser criticado. Porque o que é certo tornou errado e o que é errado tornou certo. Pergunta às adolescentes e os jovens que estão em escola. De vez em quando eles falam para eles assim, parece que a gente é o extraterrestre da escola. No seu trabalho. As pessoas podem até não falar diretamente, mas que deixa sempre a picadinha, não deixa? Mas você vai ficar magoado com isso? Ou você vai manter a sua fé em Cristo Jesus? Sabe, irmãos, ele diz aqui, até eu encontrar, o Senhor lhe conceda naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. Tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Tá vendo que lemos rapidinho, ainda comentando? Então, Paulo, num momento de crise, de atrocidade, de hostilidade do império contra os cristãos, ele chama Timóteo, ele relembra Timóteo de ter uma consciência pura, ele relembra Timóteo de ter uma fé sem fingimento, fé verdadeira, viva a sua fé.
Ele lembra que essa fé teve herança na mãe e na avó dele. Ele vai lembrando Timóteo. Ele relembra Timóteo que Timóteo chorava, mas que ele estava lá. Ele relembra Timóteo que ele trouxe a Timóteo os dons de Deus através da imposição de mãos. E ele fala, a dificuldade está aí. Os tempos difíceis estão aí. As lutas estão aí. Mas eu preciso te chamar a atenção para que você revives os dons que há em ti. O que é reviver? Desenvolver o dom. Irmãos, coisa espiritual, a gente trata com espiritualidade. Oração, jejum, leitura da palavra. Ponto. Coisa espiritual, você não trata ela com naturalidade. Você trata com coisas espirituais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Eu vou lutar no mundo espiritual. Eu vou ter resposta de Deus. Vai se materializar no mundo natural, mas a luta é no espiritual. Eu estou sentado com Cristo nas regiões celestiais, então eu vou lutar em Cristo. Eu preciso lembrar a Bíblia, eu preciso lembrar a palavra, eu preciso viver a palavra, eu preciso ler a palavra, eu preciso manifestar a palavra, eu preciso declarar a palavra, eu preciso usar a autoridade que Jesus me deu para vencer no mundo espiritual. Ponto. Então, quem não lê, quem não ora, quem não jejua, como é que os tons vão ficar vivos? É tipo regar. Nós estamos orando por chuva, para regar as plantas. Se não rega, morre tudo. Morre a planta e morre o gado que come a planta. Então nós temos que regar. Depois ele fala, não tenha medo. Confia no poder de Deus. Agora haja com amor e moderação. Confiar no poder não é você sair brigando com todo mundo. Confiar no poder é você agir com amor e moderação. O que é moderação? Achar o tempo certo de falar, achar o tempo certo de fazer uma doação, achar o tempo certo, sabe, de abraçar. Tudo tem. Não é chegar, porque eu conheço gente que é assim, sabe? Porque é Jesus, pega a Bíblia, para, a pessoa não vai prestar atenção, sabe? É agir com amor. Agora, com responsabilidade. Porque depois ele fala, não tenha vergonha de testemunhar. Porque tem gente que fala, não, é para agir com moderação, então não posso falar, né? Não. Agora eu posso falar. Eu tenho que saber como falar. E como você descobre como falar bem? Orando, jejuando e lendo. A pessoa não diz que para o outro ser inteligente ele tem que ler muito? Leia a Bíblia. A Bíblia tem resposta para tudo. Isso aqui foi escrito há quantos anos atrás? E você olha, parece que está vivendo isso hoje. Nós aqui estamos no bem bom. Vou ser sincero. Mas os irmãos da Rússia, os irmãos da Ucrânia, os irmãos da Romênia, os irmãos da Moldávia que está à volta ali, os irmãos ali da Crimeia, os irmãos do Afeganistão, do Irão, do Iraque, os irmãos da China. Aliás, houve um país que, por lei, é proibido ter culto, como nós temos a partir de agora. É proibido ter culto, é proibido qualquer tipo de reunião cristã. Foi oficializado. E foi o último país que eu falei. Né? Agora, então, nós temos a liberdade. E a gente muitas vezes fica com preguiça em casa, porque está chovendo, está com frio. Ai, que ventinho, não dá para sair. Né? Meu irmão, se isso é problema, eu fico preocupado. Não tenha vergonha de testemunhar. Mesmo que isso te ponha a sua vida em risco. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Mesmo que ponha a sua vida em risco. Não sem vergonha de testemunhar. E teve um que, isso foi uma dedução minha. Inclua pessoas, ande com pessoas fiéis, como Onísforo. Ande com pessoas fiéis, pessoas preocupadas com você, pessoas que telefonam para você, pessoas que mandam mensagens para você, pessoas que realmente têm como é que fala assim, um peso, sabe, pela sua vida.
Ande com esse tipo de pessoa. Não ande com pessoas simplesmente pelo flash. Onícefro, ele foi atrás de Paulo, Paulo estava preso, Paulo ia ser morto. Paulo já tinha certeza disso, ele já estava preparando aqui o ambiente todo, ok? Então o que acontece? Onícefro falou assim, não, eu preciso achar Paulo. Mas andar com Paulo naquela época, tem pessoas que dizem que eles estavam culpando Paulo do fogo que pegou em Roma. Imagina, você correr atrás do pior prisioneiro que tem aqui, porque você disse que é amigo de intimidade dele. Naquele caso, que era morte. E a última coisa, o único poder suficiente para você ter uma vida bem-sucedida está na sua fé em Cristo Jesus. Amém? Espero, eu passei mais do meu coração, né? Mas eu queria expressar isso para os irmãos. Para a semana que vem nós vamos ler. Qual? Não vi. Capítulo 2. Vamos aprender a ler, né? A gente põe assim, o pessoal começa a ler. É tão bom ler a Bíblia, irmãos. Eu leio todo dia. Eu nem conto quantos capítulos eu leio. Eu conto mais pela hora. Eu gasto 1h30 só lendo a Bíblia todo dia de manhã. É tão bom, sabe? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa igreja, ó Deus, tão fiel. Aqui estamos cheios de Timóteos. Obrigado porque tu usas Paulo para falar no nosso coração. Nós queremos realmente aprender com Timóteo, com Paulo, e pôr em prática as coisas que realmente vale a pena viver. Sabe, Deus, a Bíblia diz que se nós buscarmos o teu reino e a tua justiça, as nossas necessidades são supridas. E que as nossas necessidades possam ser supridas pelo Senhor. Porque nós buscamos o Senhor. Se há uma igreja, Senhor, que busca o Senhor, ela está reunida nesse lugar. Que ama o Senhor, que deseja o Senhor, que anseia pela tua presença, que anseia pela tua manifestação. Senhor, reavive em cada um de nós os dons. O Senhor já nos deu. E muitos de nós, ó Deus, estamos acomodados na nossa zona de conforto. Eu peço que o teu Espírito Santo toque em cada coração, para que começamos a ler, orar, jejuar, por causa do Senhor, da sua presença, por causa do teu poder. E para cada um de nós, não tenhamos medo, não tenhamos vergonha, porque o Evangelho do Senhor é poder para a salvação. Se nós queremos a libertação daqueles que andam à nossa volta, que cada um de nós possamos aprender com esses ensinos de Paulo na carta a Timóteo, para que possamos, ó Deus, praticar essa palavra em nome de Jesus. Eu quero abençoar a igreja do Senhor agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que cada um possa retornar à sua casa, cheio do teu Espírito Santo, cheio da tua glória, e que haja proteção no lar deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.